Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados. E agora também em parceria com a revista Fórum, que está transmitindo também os nossos programas. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários sobre temas contemporâneos, e às quintas-feiras, o Farofa Crítica com as entrevistas com os nossos convidados. Divulgue entre seus amigos. E hoje o Farofa Crítica, ele recebe Marco Antônio de Preto, jornalista e empreendedor social que tem atuado aí nas temáticas do empreendedorismo afro. E já começa uma pergunta, Marco Antônio, já te agradecendo de antemão. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo falando que as mulheres negras movimentam um mercado de 7,6 bilhões de reais, 16%, né, do mercado consumidor brasileiro. Entretanto, elas são preteridas aí nas propagandas, né, um mercado invisível. Por que isso acontece, Marco? Saudações ao professor Denis, foi meu mestre na faculdade, uma das formações de jornalismo. Saudações a todos que estão assistindo Farofa Crítica. Professor, tem uma coisa que o senhor conhece bem, que é o racismo institucional. E ele perpassa por todas as relações. E não deixaria de perpassar também pelas relações de negócios, de comércio, né? Nós estamos num país que é o mais negro fora da África, né? Negro é um adjetivo que foi dado pela sociedade para mim, para você. E o mercado ele não consegue enxergar, devido a esse racismo, o valor tanto pessoal como cidadão e também o valor financeiro da população negra. Nessa questão das mulheres, há algum tempo que esse mercado ele vem tentando enxergar através de propaganda, através de produtos específicos para o público feminino, mas ainda muito aquém do que poderia ser esse mercado. Respondendo mais diretamente, é porque nós, como sociedade, ainda não conseguimos entender a população negra, especialmente o tamanho desse mercado. Eu vou dar um outro dado, você me deu um dado muito interessante. Na cidade de São Paulo, somente na cidade de São Paulo, o consumo da população negra chegou a 90 bilhões na cidade de São Paulo, só da população negra. Nós, como empreendedores aqui na cidade de São Paulo, não conseguimos abarcar para nós nem 25% disso. Daí 23 pouco, 20 bilhões. Então a gente tem muito que crescer nesse sentido. E a mesma O que significa abarcar para a gente? Eu não entendi. Como é que seria? Seria de ter condições de pegar, vamos supor, se a gente conseguisse focalizar as nossas energias como empreendedores só no consumo do negro, ainda ficaria quase 70% para você conseguir pegar esse mercado para você. Entendi. Se a gente conseguisse fazer, imagine você o que seria legal se nós conseguimos capacitar e dar condições para esse empreendedor crescer para pegar o mercado total. Entendi. Os 90 bilhões é só do negro, então imagine o mercado total. Esse pequeno empreendedor, ele não tem essa condição. E a mesma coisa passa pela questão do empreendedorismo feminino. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, nós estamos falando que são pessoas que vêm da população, de uma camada mais baixa da população, que normalmente não se preparam para participar da vida do empreendedor. Nós temos que pensar nos filhos, que ainda para as mulheres negras, elas têm que pensar nos filhos. Um homem negro, por vários motivos, ainda está abandonando um pouquinho a mulher negra e tem que pensar um pouco na família. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo feminino, não é só a questão do negócio. Nós temos que pensar na vida. E o mercado não enxerga isso. No feminismo em geral. Eu ia fazer uma correção aqui. Eu falei 7,6 bilhões, na verdade 704 bilhões, é muito mais, né? Fui bastante aí. No Brasil que é 16% do consumo nacional. Né? E é uma coisa interessante essa pesquisa também, que é do Instituto Locomotiva, fala que 82% das consumidoras afirmam ter orgulho de ser quem são. Né? Não tem vergonha de ser mulher negra, né? Porque, assim, veja, nós estamos falando, lógico, é o racismo institucional, estrutural, mas num país capitalista, estamos falando de dinheiro, né? Qual que é a resistência que existe nesse meio empresarial de olhar para esse mercado, sendo que aí você tem uma oportunidade de
de negócios, né? O que está acontecendo aí? Novamente, O catálise nosso é cego? Não, exatamente. Eu vou contar uma rápida história aqui. Os programas de calouros, eles vêm da rádio, surgiram nos Estados Unidos, né? Tem que saber. E quando eles foram para a televisão, você aparece quem canta. E aí a audiência falou para a pessoa, né, para o dono desse modelo, né, que lançou os programas de calouros, falou o seguinte: pô, mas você coloca negros, estamos falando da realidade dos Estados Unidos. Ele falou: não interessa, eles cantam bem, me dão audiência e eu vendo. Acabou. Ou seja, o dinheiro não tem cor. Aqui no Brasil, nosso capitalista, dinheiro para ele tem cor. Então ele exclui, mesmo que dê dinheiro. Certo. É burrice. Se a gente for falar claramente, é burrice. Nosso racismo é burro. Se é que racismo pode ser inteligente. Sim. Mas do ponto de vista do negócio, né? É um mau negócio. Um mau negócio. Nossa, Sim, nós estamos falando desse exemplo da realidade norte-americana, que são 15%, 13% da população. Nós não estamos falando da realidade brasileira, que é 50% ou mais, 54% da população. Então você deixa um mercado de fora sem problema, sem ter a noção do que você perde. Simplesmente porque você não vê naquela pessoa. Pois é. Eu tive uma conversa, acho que foi um retrasado, com a Meg Dahi, né, que ela é de uma agência de publicidade nos Estados Unidos, especializada em fazer produtos publicitários, anúncios publicitários, somente voltado para o consumidor negro, né? E ela tem grandes contas, né, da Procter Gamble, da Pepsi, então faz anúncios dessas grandes empresas voltado para esse mercado consumidor negro, né? A gente está muito distante de chegar a isso ainda, de ter Estamos muito uma especialização aí na publicidade para isso? Estamos. A gente precisa... na verdade, o que nós precisamos são os dois lados. Nós precisamos entender o consumidor negro e nós precisamos do próprio empreendedorismo negro entendendo esse consumidor e conseguindo maior espaço no mercado. Esse é o trabalho que eu faço, por exemplo, como presidente da Câmara do Empreendedorismo Negro, que se chama CISEM. Organizar esse mercado, a primeira coisa a gente tem que se organizar. Certo. Organizar esse mercado, capacitar essa categoria, melhor dizendo, o que determina uma categoria, algumas especificidades, e o racismo nos torna, como empreendedores, uma categoria à parte. Organizar esse mercado, capacitar melhor esse mercado e sistematizar esse mercado. Porque a gente tem que entender, muitas vezes, o empreendedorismo ele tem uma lenda que o empreendedorismo ele é feito de ações individuais. Lógico, você tem que se capacitar, acordar cedo, tudo isso parte de ação individual. Mas o que faz o sucesso do empreendedorismo é o sistema. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, nós estamos falando do sistema, está funcionando bem, e dentro desse sistema é financiamento, dentro desse sistema é relação dentro desse ecossistema com as grandes empresas. As grandes empresas também, normalmente no mercado capitalista bem feito, as grandes empresas também pensam no mercado, porque se o mercado estiver legal, elas estão legal. Aqui ainda é gozado, é muito gozado que quando essas multinacionais ou transacionais vêm para o Brasil, elas perdem uma das coisas bacanas que tem lá fora, que é a sua interação com a sua sociedade onde ela está. E por que perdem? Por uma questão do executivo brasileiro, não tem essa... Eu acho que é por causa do executivo brasileiro. Eu tive um amigo meu que jogou basquete, eu sou ex-atleta de basquetebol, ele é americano, enquanto, por exemplo, para as montadoras, ainda você tinha na década de 90 os americanos, ainda vindo dos Estados Unidos para comandar as filiais aqui, ele conseguia alguma coisa na questão de responsabilidade social, ajudar projetos sociais. Quando foi migrando para os executivos brasileiros, foi perdendo um pouquinho. É um pouco que a gente estava conversando aqui fora com o pessoal da equipe do programa. Nós não entendemos o público como que todo mundo. Certo. Né? Então aí a gente deixa. E aí essas grandes empresas, elas não entendem o público e não se fazem como parte da sociedade. Como é que a Câmara tem trabalhado? Você está na Câmara do Empreendedorismo Negro, né? O que trabalho você tem realizado? Você tem feito esse tipo de discussão ou não? A Câmara, na verdade, ela surgiu de um coletivo de empreendedores que são militantes, muitos deles você conhece, o Rodrigo Faustino da Ebony, tem uma galera muito legal. Então, na verdade, ela existe há 3 anos como coletivo, depois nós formamos o fórum, que é para discussão, começamos com 5 pessoas, depois fomos para 30 pessoas, hoje estamos 300 pessoas em grupo de WhatsApp. E há 1 ano, depois de uma grande discussão, resolvemos formalizar como uma organização social. A Câmara, o que ela faz? Justamente o que eu disse, a primeira coisa que ela tenta fazer é organizar esse sistema, entendeu? É mostrar para as pessoas, para a categoria, para a sociedade, a potência do empreendedorismo negro. Então, a minha missão
praticamente há um ano, exclusivamente, é mostrar a potência do empreendedorismo e do mercado negro. A segunda coisa é trocar, que falam em inglês, a chavinha, né? O empreendedorismo aqui no Brasil, ele está muito ligado ao desemprego ainda. Sim. Quando, na verdade, deveria estar ligado a uma visão de mundo. Eu não quero entrar aqui na questão política, que se é liberal ou não, mas o empreendedor ele tem toda uma visão de mundo, uma maneira de agir, como ele enxerga o papel do Estado, como ele enxerga o papel do que é público. E, então é uma das coisas que a gente tenta fazer, é mudar essa caixinha, de falar o seguinte, não é uma alternativa somente ao desemprego, tem que ser um jeito de viver, porque você leva a sua família. A terceira é criar as condições para que esse empreendedor tenha sucesso, com parcerias de curso de capacitação. A Câmara você vê como um centro estratégico. Então, por exemplo, vamos supor que o professor Denis ele dá curso de capacitação na área de comunicação para empreendedores. A Câmara ela não vai fazer o dela. Vou chegar com o professor Denis, vamos fazer uma parceria? Nós atraímos o público, você dá o curso, uma porcentagem é para a Câmara, para os dois crescerem. Porque acontece muitas vezes as organizações serem concorrentes dos seus associados, isso que a gente não quer fazer. E a terceira é formar a base financeira para o sucesso do empreendedorismo. Então nós estamos formando uma cooperativa de crédito exclusiva para os associados, que na sua maioria são negros. Nós estamos fazendo parcerias com um banco social, que trabalha com microcrédito, e a educação também financeira, que é importante para esse empreendedor. A Câmara só trabalha com empreendedores, né? No mundo do negócio, não trabalha com pessoa física. É interessante você colocou agora da cooperativa de crédito, né? Que esse é um dos maiores problemas do empreendedor, né? Não só o empreendedor negro, mas o empreendedor de modo geral, né? As taxas de juros são muito altas, sim, a oferta de crédito é muito complicada, né? Como é que você tem enfrentado isso? Isso é difícil, né? Mas uma situação de crise que o Brasil vive hoje. O nosso capitalismo aqui é gozado. O nosso capitalista aqui, ele adora governo. E assim, eu acho... Um liberalismo estranho, né? Não é? É muito amigo. Nós tivemos alguns exemplos de como funciona, para o bem e para o mal, essa relação. Isso não é de agora, não é governo. Vem de sempre. É uma história, né? Já. Nossa. É história, nossa história, né? O que nós procuramos falar é o seguinte... Um banco, uma instituição financeira, ela tem que viver de empréstimo, né? E uma das coisas bacanas é que surgiram as fintechs agora, tem visto várias propagandas, banco disso, banco daquilo. O que a gente está tentando fazer? A primeira é aproximar essas fintechs da população negra, entendeu? Melhor ainda, do empreendedor negro, mostrando para essas organizações, para essas empresas, que ela pode ter lucro. A segunda é fazer um hack no mercado, incentivando as cooperativas de crédito, né? Porque daí elas fazem concorrência, e na concorrência, como em qualquer mercado, quanto melhor, mais concorrência, mais barato vai ficando. Agora, uma das coisas que a gente tem falado o empreendedor negro tem que se ver mais do que somente vendendo o empreendedorismo afro, né? A gente na Câmara, depois se quiser podemos falar disso, diferenciamos o afroempreendedorismo para o empreendedorismo negro. Então nós estávamos falando para ele, entre nesse mercado também, entre na concorrência, no mínimo para saber como funciona, para poder saber taxa de juros, por que é tão alta aqui. O senhor sabe muito bem que são poucos países que você atrasa um cartão de crédito de R$100, no final do ano está devendo 3 mil. Sim. Não existe isso em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares do mundo isso aí é da cadeia, né? Aqui não. Aqui não. Então já é isso. A gente procura fazer uma aliança com essas novas tecnologias do setor financeiro e também forçando que o mercado entenda. Você falou agora de uma diferença de empreendedorismo negro e afroempreendedorismo. Qual que é a diferença? Eu aprendi com 3 pessoas, o professor Hélio Santos, o professor Denis de Oliveira e o professor Marcelo Paixão, para a gente ser estratégico e tentar prevenir antes do tempo, né? Por quê? Eu, por exemplo, Marco Antônio, sou um empreendedor negro, eu vou fazer, vou montar uma oficina mecânica. Okay. Eu sou um homem que a sociedade fez negro, que tem uma oficina mecânica. Não vejo afroempreendedorismo ali. Por quê? Certo. O termo afro, ele remete à ancestralidade, remete à questão, inclusive, de engajamento político, remete à questão também de engajamento e de denúncias sobre o racismo, principalmente. Então, tem essa diferença. Então, tem uma questão do que você vai fazer. O produto do afroempreendedorismo, como é ligado a muita questão de ancestralidade, ele tem um mercado, ele tem um nicho. Tá? O empreendedor negro, ele pode fazer tudo, inclusive o afroempreendedorismo.
Uma coisa que eu acho interessante, eu fui no Fórum Social Mundial e tive uma discussão com o Hélio Santos. Discussão não, um bate-papo com ele. E ele me chamou para uma roda que ele ia fazer, que era a discussão das ações afirmativas na educação, as famosas cotas. Tá, o que estava fazendo? Deve acontecer aqui. Agora, a USP, infelizmente, foi uma das últimas, né? Foi a última. Foi a última. E... tarde, mas não falha. E o que aconteceu? A primeira coisa, quando não era interessante ser negro, ninguém buscava. Teve as cotas, um monte de pessoas foi buscar as cotas, né? E aí a gente fala que a procura pelas cotas nas ações nas universidades públicas é o fenótipo, nariz, boca, etc. E a questão de origem também, as condições social. Então tem muita gente procurando esses lugares. Aí fizeram as comissões. O que as pessoas estavam fazendo? Ou indo em faculdades que não tinham as comissões de avaliação para ver se a pessoa merecia ou não estar dentro do sistema de cotas, ou processando. Agora vamos trazer para o mercado aqui. Imagine se eu dou 1 bilhão de crédito para o afroempreendedorismo. Quem é que vem buscar? São as pessoas hoje que têm mais condições de concorrer. Sim. E normalmente não são negros. Certo. Então você pode ter, por exemplo, vamos supor, o afroempreendedorismo pode estar ligado a uma casa de umbanda e candomblé, a materiais, venda de materiais religiosos para umbanda e candomblé. Mas pode ser um menino branco que queira ter isso. Mas a gente sabe que a diferença da origem para o empreendedorismo do empreendedor branco para o empreendedor negro ainda é diferente, no geral eu estou falando isso. Então, estrategicamente nós falamos, vamos prevenir antes de acontecer. Então a gente divide. O afroempreendedorismo tem um valor, que é muito nosso, mas tem um valor também financeiro, e requer alguns investimentos. O empreendedorismo negro é um outro assunto que pode ou não ser feito por um homem ou uma mulher negra. Então, no caso aí, o afroempreendedorismo está ligado a toda essa cadeia, né, que envolve a cultura negra, a economia criativa, a cultura negra e tal, né? Exatamente. Ok. E na questão da formação da Câmara, né? Qual a demanda que é mais comum, assim, que é mais pedida assim, de informação, de empreendedores? As pessoas pedem muita divulgação. Divulgação. Divulgação, no geral. Então é publicidade do seu produto, publicidade da sua loja e capacitação. Em que é? Em contas? Gerência do negócio. Tá. Mas tem uma questão que a gente está tentando, inclusive nós vamos ter essa semana que vem, uma reunião sobre isso com uma escola de cursos profissionalizantes para a gente ver. O nosso empreendedor, por ser micro, a maioria dos empreendedores negros está na categoria MEI, micro e pequeno empreendedor. Não chegamos no pequeno, no médio e nem no grande. E indústrias pouco. Né? Ele não tem tempo de gerir o seu negócio. Então, a primeira coisa é ter que facilitar essa gerência do negócio. E o que nós achamos é que a gente tem que fazer um acompanhamento. Tem muitos cursos que dão de capacitação para esses empreendedores, mas ele vai numa sala, aprende o que é fluxo de caixa, aprende o que é um recebível, etc. e tal, que faz parte mais da contabilidade, um pouco da administração, mas no dia a dia não dá para fazer. Então a reclamação, o pedido desse empreendedor, dessa empreendedora negra é um acompanhamento um pouco na questão da administração. Se pudéssemos ter aí talvez um grupo ou grupos, que é isso que a gente acredita, grupos de empreendedores negros, já temos bastante capacidade de contadores, advogados nós temos em um número legal, administradores que pudessem acompanhar durante algum tempo o crescimento dessa pequena empresa é uma coisa legal. Também facilidade para poder administrar. Então hoje você tem alguns aplicativos, mas não são muito claros, né? É a primeira demanda. Também a demanda é a questão de financiamento, eu falo muito, mas uma das coisas que a gente percebe é que a pessoa às vezes não tem noção o que vai fazer com esse financiamento. E o que a gente acredita também para esse pequeno é o financiamento, o crédito orientado. Então eu vou chegar no Denis e falar o seguinte, Denis, vamos fazer o seguinte, antes de te dar o dinheiro, não estamos falando que não vamos te dar o dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise do seu negócio. Já vamos ver se você precisa de ter esse dinheiro, se é 10, 5 mil, 20 mil. Um projeto, né? Fazer um projeto. Por que vai acontecer? O que acontece? Ele pega 20 mil e daqui a 2 anos está pegando mais 20 mil para pagar o 20 mil. Ele não usou aquilo para produção e aí descontrolou e vai pegar dinheiro para pagar a dívida. Então uma dívida, né? Tá. Você está rolando, você endivida o seu credor. Então são mais ou menos nessas 3 áreas. Né? Certo. E o perfil desses empreendedores qual que é? Uma parte são mulheres, homens? Jovens? Depende muito da área. Da área. Tá. Né? No afroempreendedorismo, muito mulher, tá. mas quase 70% é um público feminino.
Você vai negócio de cabelos, afro, assim? Periferia, muito cabelo, né? Área da estética, revenda de produtos. Uma das coisas que eu, até fazendo um adendo, que eu fiz uma crítica a algumas pessoas do movimento negro, da qual faço parte orgulhosamente, nós não tivemos estratégia, nós lutamos pela estética da população negra, nossos cabelos, ou falta de cabelo, no meu caso também. Eu tô usando boneco. Pois é. Em alguns casos, nossa cor, nosso lábio, nossa boca, mas nós não fizemos indústria para usufruir. Sim, eles estão ganhando em cima. Né? Então é muito na área do afroempreendedorismo, que é a questão de materiais que remete à ancestralidade e a questão do engajamento político e social, comunitário. Se você for saindo do empreendedorismo negro, aí você tem mais o público masculino, mas ainda é muito da área da alimentação e do pequeno comércio. Tá. A Câmara ela quer fazer o seguinte, qualificar o pessoal desse pequeno comércio, que é o mais rápido ligado ao desemprego, vou vender coxinha, vou vender isso, eu vou fazer o afroempreendedorismo, para trazer ele para fazer talvez aí cooperativas, uma indústria, para servir e trazer ele para o patamar, inclusive trazendo para a indústria. Professor Denis, eu acredito seriamente que o empreendedor negro pode ser a salvação da indústria do Brasil. Por quê? Porque ele ainda tem um campo de aprendizado. E no campo do aprendizado, ele não se torna tão caro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os angolanos, olha como a gente pode fazer até a questão de uma ligação com a nossa diáspora. Os angolanos vêm para São Paulo, especificamente, em duas regiões, Brás e Bom Retiro. Fazer a sacola para comprar roupa ou no shopping ou em pequenas lojas lá das regiões dos estados de Angola, principalmente em Luanda, capital, para vender a roupa da novela, que a novela brasileira é o que passa lá. Então, eles gastam um monte de dinheiro, né, em lojas desses lugares. Não faltam costureiras na população negra e não falta também a questão de criação de moda. Poderíamos nós pegar, e aí tem que entrar o Estado. O Estado é o papel, esse é o papel do Estado, um incentivador. Poderíamos formar cooperativa de costureira, cooperativa de pessoas da moda, fazer uma moda que aparecesse na TV, hoje tem TV e internet, pode até fazer com a Globo se quiser, não tem problema nenhum. Críticas. E poderia pegar, refazer a indústria têxtil no Brasil, que foi uma das que mais perdeu, porque tem uma concorrência da China, né? Infelizmente. Poderia renascer essa indústria, servir na Angola, fazendo uma conexão de diáspora e fazendo uma conexão com o país irmão. Então poderíamos dar um up muito grande na indústria têxtil, por exemplo. Exemplo básico aqui. Você comentou aqui, é muita área de serviços, né? Esse empreendedorismo negro, de afro, né? A indústria é difícil, porque a indústria exige um capital maior, né? A indústria precisa de um capital maior, de um know-how maior, né? Porque a gente está falando de vender para muita gente, e aí precisa de especificidades técnicas, precisa de maquinário, e a gente está falando que é o famoso capital produtivo, ou para os seus insumos, né? Que são maquinários, aquela coisa toda. Por isso que, novamente, entra o papel do Estado. Um Estado legal, um Estado bacana, não é aquele que vai fazer por você, é que vai te ajudar a andar sozinho para pagar mais imposto, para poder ter uma vida melhor. Esse eu acho que seria o papel do Estado, fomentar essa pequena indústria até o momento dela estar podendo caminhar. Para nós é muito difícil estar na indústria justamente por isso. Falta capacitação técnica, mas isso se resolve em 3, 4 anos. Você pega uma pessoa aqui que saiu de um colegial, em 4 anos ela está bem formada. Hoje, no mundo do computador, você tem, da internet, você curso tem... Curso à distância, né? Curso à distância dá para fazer. Agora, é insumo, e como eu falei, economia é um sistema. Ela tem que estar... O empreendedorismo negro, assim como os pequenos negócios, tem que estar integrado ao sistema. Na Alemanha, tem um termo que é Mittelstand, não sei se estou falando correto, que significa classe média, em alemão. O que é essa Mittelstand? São as pequenas empresas familiares ou pequenos negócios, que o Estado trata como se fosse a pérola do colar, aquela coisa bacana, a cereja do bolo. Por quê? Em qualquer país a gente sabe que são as pequenas empresas que mais empregam, fazem até 80% do fluxo de giro de negócios, né? Então lá eles tratam essas empresas dando capacitação, principalmente ajustando o sistema e muito financiamento. E, inclusive, ajuda para participar de negócios internacionais.
Aqui no Brasil, o pequeno empreendedor, o empreendedor negro, então, imagine você, participar de negócios internacionais é uma coisa de outro mundo. Lá não. Se eu não me engano, 68%, 70% de uma área da exportação é feita por pequena empresa na Alemanha. Ah, entendi. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aqui não, aqui já fica fora. Essas Não, aqui o comparações, pequeno, ainda nós estamos falando o seguinte, você perdeu o emprego, monta a sua indústria. É uma poder sobreviver, né? armadilha, é seu negócio. Não, é uma armadilha. A morte de uma pessoa, uma morte de uma empresa, não quero matar ninguém, a morte de uma empresa nessas condições é certeira, porque ser empreendedor é difícil. Né? Nós do ramo da comunicação, normalmente são pessoas que trabalham em várias empresas. A gente sabe muito bem que você tem que correr de um lado para o outro, é bem corrido. Então, não é para todo mundo. Certo. A mentalidade, o que me fascina no empreendedorismo negro é a mentalidade. Autonomia, que é legal da gente ter, eu acho que é legal, principalmente para a nossa comunidade, uma certa independência, ter responsabilidade do que você está fazendo. Então, a mentalidade empreendedora é para todos, mas ter um negócio não é para todos. Você precisa pensar, como eu falei, não envolve só você, envolve a família. Porque a gente sabe que você acorda um dia sabendo que vai ganhar 10 e esse 10 não pode chegar. Tá. Então é muito difícil, a gente tem que pensar muito sobre isso. Então tá bom, Marcos, estamos chegando aqui ao encerramento do programa. Faz um merchando bem aí da câmera, Legal. site, Legal. Quem quiser encontrar, saber. Obrigado novamente, professor Denis, obrigado ao pessoal da técnica que me receberam muito bem, estou com meu filho participando aqui. Vocês podem pegar informações através do www.cisen.org, é o nosso site. Nós estamos agora, professor, falando de microcrédito, com uma campanha de um estudo que nós estamos fazendo, vai até dia 20, mais ou menos, desse mês, nós estamos em outubro, que é para estudo de uma operação de microcrédito na cidade, na região metropolitana de São Paulo, talvez estendendo até a Baixada. Então, quando você acessar o site, tem lá, você se inscreve para participar do estudo, para depois a gente ver a questão do microcrédito. A gente também pode entrar em contato através do contato@cisen.org e o telefone é o 9 São Paulo, né, código 11 948387139. 948387139. Então tá aí a dica aí, né? Beleza. Querido, obrigado. Valeu, sucesso aí. Obrigado. Hoje o Farofa Crítica recebeu o Marco Antônio de Preto, que é da CISEM, Câmara do Empreendedor Negro, desculpa, né, que falou um pouco sobre os projetos aí voltados ao apoio ao empreendedor negro e o afroempreendedorismo. Acesse nosso site youtube.com/farofacrítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue entre seus amigos. E para encerrar, uma frase do coreano Jin Hyun: motivação é aquilo que nos faz começar, hábito é aquilo que nos faz continuar.